Então, pessoal, agora eu vou falar para vocês de envelhecimento. Tá? Então, a gente vai abordar quais são as principais causas e talvez como a gente consiga, de alguma forma, aumentar a longevidade, muito brevemente, mas já vou dizendo que eu não tenho respostas claras sobre isso. Tá? Vamos para lá. Vou falar para vocês de envelhecimento agora. Tá? Existem vários fatores que estão envolvidos com envelhecimento, de modo geral. Tá? E eu já não sei se eu falei isso para vocês em algum momento durante essas aulas, mas é mais provável que você tenha uma mistura desses fatores envolvidos com o envelhecimento. Então você não tem um fator único, mas o somatório desses fatores é que vão disparar o envelhecimento de um modo ou de outro. Tá? Então vários fatores estão envolvidos com o envelhecimento. Então você tem encurtamento dos telômeros, vou falar para vocês sobre isso. Você tem a idade cronológica, né, que aumenta os fatores de risco para outras doenças. Você tem estresse oxidativo, que causa dano em macromoléculas de modo geral. E glicação de proteínas, que com o tempo vai passando, você tem maior chance de ter um acúmulo de proteínas modificadas por glicose de modo não enzimático. Tá? Então, o somatório dessas coisas é que podem estar causando envelhecimento sem que necessariamente um seja mais importante do que a outra. Os telômeros... eles são representados aqui, essas pontinhas azuis na ponta do cromossomo, tá? O que os telômeros são? Os telômeros são regiões repetitivas de DNA que eles não codificam nada, mas que eles estão ali para proteger as pontas do cromossomo. Porque conforme o cromossomo vai se dividindo, se divide do centrômero para as pontas, tá? Chega um momento que é fisicamente impossível da DNA polimerase conseguir duplicar aquela ponta. Tá? Se vocês vão lembrar de biologia geral, de bioquímica, quando você tem uma duplicação do genoma, você tem um pedaço que tem aqueles fragmentos de Okazaki e o DNA forma uma espécie de alça para poder ser duplicado e inserido na direção correta, e você precisa de um espaço físico para isso. Então as pontas do cromossomo sempre vão perder um pedaço que não vão conseguir ser duplicadas, porque você não consegue ter espaço para todas essas manobras que o DNA precisa fazer para conseguir ser lido e duplicado. Então, a cada vez que a célula se divide, um pedaço do telômero é perdido. Cada vez que a célula se divide, ela vai envelhecendo, entre aspas. Então, chega em determinado momento que o telômero está tão curto que a célula não consegue mais se dividir sem perder material genético importante. Isso vai causar a senescência da célula, vai parar de se dividir, e aí você vai ter uma redução da quantidade de células viáveis naquele tecido, e isso vai causar um envelhecimento. A gente tem o comprimento do telômero em relação à idade. Então as células somáticas, tá? As células adultas normais, elas vão perdendo o telômero conforme o tempo vai passando. Os tumores conseguem subverter esse processo. Não sei se lembrarem do primeiro vídeo, eu falei para vocês que as células tumorais são imortais, porque elas conseguem aumentar a expressão da chamada telomerase, que é uma enzima que recoloca ou refaz os telômeros. Tá? Então essas células elas podem se dividir infinitamente. Tá? As células germinativas estão mais protegidas contra isso, tá? E você tem algumas síndromes de envelhecimento prematuro, e que isso tem uma correlação com o tamanho dos telômeros, tá? Então, conforme essas síndromes de envelhecimento prematuro fazem com que os telômeros sejam cada vez mais curtos, tá? Um tempo menor. Além disso, você vê que já se sabe que, por exemplo, fumo e obesidade reduz o tamanho dos telômeros, que pode fazer com que a pessoa acabe envelhecendo mais rápido. Então a gente tem uma divisão clara quando a gente fala de envelhecimento telômero entre senescência e câncer, tá? Envelhecimento e câncer. Tá? Então, conforme aquela célula-tronco vai passando o tempo, então de criança até uma idade avançada, você vai ter um acúmulo de danos de DNA e instabilidade genômica, tá? E chega um momento que a célula acaba numa encruzilhada, entre aspas, ela vai escolher, mas o que pode acontecer, ela pode entrar em senescência, apoptose, ela vai acabar morrendo, e você vai ter o envelhecimento, as doenças degenerativas de modo geral. Ou você pode ter em algum momento um disparo daqueles processos que eu falei nos últimos 2 vídeos de mutação em pró-oncogênese e supressores de tumor, e essas mutações adicionais vão levar, por exemplo, à reativação da telomerase, e essa célula vai se tornar uma célula tumoral. Um outro papel importante nessa relação telômero e estabilidade genômica são os transposões. Os transposões são chamados genes egoístas. Eles são pedaços de DNA, fragmentos de DNA provavelmente com origem viral,
Tá? Então são fósseis de vírus, fósseis genômicos de vírus que existem no nosso genoma. A gente tem um monte desses transposões espalhados. E o que acontece é que ele tem duas formas de funcionar. Tá? Ele pode ser um transposão do tipo recorta e cola. Tá? Então ele sai de um pedaço do genoma e se implanta em outro pedaço. Tá? Ele é ruim porque ele pode causar um dano quando ele sai. Ele pode tirar pedaços de genes importantes desse processo. Ele pode se inserir dentro de um gene importante e causar morte daquela célula. Mas ele não se duplica. E você tem um copia e cola, que ele gera uma cópia dele e se insere em outro lugar. Ele não causa dano quando ele sai, porque ele não sai daquele ponto, mas ele está se duplicando no genoma. Tá? Então ele vai começar a aumentar a quantidade de transposão. Se isso não for regulado, no final você não tem mais genoma, você só tem transposão e aquela célula não é mais viável. O que acontece é que a gente tem algumas formas de manter esses transposões desligados, que é usando maquinaria de RNA de interferência. Tá? Então, rapidamente o que acontece as células somáticas, elas têm essa maquinaria chamada de RNA de interferência siRNA, que é de Small Interference RNA. A célula gera um RNA igual ao da transposase, do transposon, tá? Dessa proteína que vai fazer o transposon conseguir se multiplicar, se duplicar. Tá? Como ele tem essas pontinhas repetidas aqui, tá vendo, invertidas, esses IR são repetições invertidas, o DNA junta essas duas pontinhas dele, forma um hairpin. E esse pedaço aqui, então, ele é clivado e é reconhecido pela célula como RNA de fita dupla, que é uma coisa esquisita, e isso ele é usado para reduzir a expressão de genes que têm a sequência igual a essa. Genes que têm a sequência igual a essa são os genes da transposase. Então, dessa forma, esses RNAs fita dupla aqui pequenininhos silenciam, ou seja, inibem a expressão da transposase e faz com que os transposões fiquem desligados. Tá? O problema é que isso aqui tem um tempo, então depois de um tempo, o siRNA ele é usado para clivagem dos RNAs do transposon, tá? Mas depois de um tempo isso aqui é perdido. Tá? Então você tem que sempre estar refazendo a maquinaria de siRNA. Isso aqui acontece tanto nas células somáticas quanto nas células germinativas. A gente tem uma outra maquinaria de RNA de interferência que acontece apenas nas células germinativas, tá? Que é chamada de pRNA, que é de Purine RNA Interference. Tá? A diferença é que enquanto que você tem um processo linear, tá? Que começa e termina, com pRNA você tem um processo chamado de amplificação de ping-pong ou um processo cíclico. Tá? Então, da mesma forma, você gera um RNA, tá? Só que dessa vez ele não forma um hairpin. Ele é processado por essa maquinaria de pRNA. E esse pedacinho aqui, igual esse pedaço de fita dupla aqui, tá? Ele é reconhecido por uma proteína que vai procurar e degradar RNAs parecidos. Então, por exemplo, aqui ele degrada o RNA do transposon, silencia o transposon. Só que ao invés disso ser perdido, ele vai então usar o próprio RNA do transposon para procurar RNAs parecidos. Tá? Então você tem uma amplificação. Então, ao invés do sinal ser perdido, o sinal é reamplificado. Então você tem um ciclo que mantém essa via ativa por muito mais tempo. Tá? Isso faz com que a repressão por essa via seja muito mais eficiente do que só por essa aqui. Tá? E lembrando, essa via aqui, do siRNA, acontece nas células germinativas e nas células somáticas, o corpo inteiro de modo geral. E a pRNA acontece predominantemente apenas nas células germinativas. Por que eu estou falando isso tudo? Quando a gente olha a quantidade de estabilidade genômica, a quantidade de danos no DNA, ele é muito mais presente nas células somáticas do que nas células germinativas. Tá? Então parece que a existência da maquinaria de pIRNA, né, pIRNA, mantém as células germinativas, os transposões ligados de modo muito mais eficiente do que nas células somáticas. Parte do envelhecimento poderia ser explicado por essa mudança no perfil de maquinaria usada para manter os transposões desligados. Então, enquanto nas células germinativas você tem uma maquinaria mais eficiente, você não tem mobilização do transposon, nas células somáticas você vai ter uma só via do siRNA e isso vai aumentando progressivamente, aumentando a mobilidade dos transposões. O que acontece então é que você vai ter na célula somática mais mutações exponenciais. Isso acaba levando ao envelhecimento. Uma coisa que não acontece nas células germinativas, que elas envelhecem numa taxa muito mais baixa do que as células somáticas. Então seria uma outra explicação de porque a gente acaba envelhecendo, as células acabam parando de funcionar com o tempo. Uma outra teoria é a teoria do envelhecimento pelos radicais livres. Tá? Então nesse gráfico aqui,
o que a gente está medindo é a quantidade de proteína carbonilada. O que isso quer dizer? Proteína que foi danificada por espécies ativas de oxigênio. Então, o dano oxidativo. E aqui você tem a expectativa de vida de diferentes seres vivos. Tá? Então, o quadradinho é mosca, losango preto é gente, aqui é macaco, sei lá, tem diferentes bichos aqui. O que acontece é que, se vocês olharem de modo geral pela expectativa de vida, então aqui é metade do tempo de vida esperado, 60% do tempo de vida esperado, que todos os seres vivos que você olha, eles têm um perfil bem parecido. Eles têm um crescimento linear, constante, do dano oxidativo até mais ou menos 60% do tempo de vida, quando você muda a inflexão dessa curva. Tá? Então a derivada da curva muda, ela passa a ser mais inclinada e o dano acumula mais rápido. Então, essa hipótese diz que depois de determinado tempo, a gente, de alguma forma, perde a capacidade de lidar com o estresse oxidativo de maneira eficiente e você acaba tendo um acúmulo do dano oxidativo. Então, se vocês olharem então, aqui, camundongos jovens e camundongos velhos, eles têm camundongos idosos, né, mais velhos, têm um aumento do dano na macromolécula, então, as proteínas carboniladas estão acumulados, você tem mais dano conforme o camundongo envelhece. Mas não quer dizer que os radicais livres sejam todos ruins, eles têm funções importantes, tá? Então você não pode acabar simplesmente com o radical livre, tratar todo mundo com um monte de antioxidantes, as coisas não vão funcionar. Porque você precisa dos radicais livres para funções das proteínas. Então as proteínas precisam ser enoveladas, elas dependem de ser oxidadas ou reduzidas, isso depende de radicais livres para você conseguir formar, por exemplo, fonte de sulfeto, interação entre diferentes proteínas peptídicas diferentes que precisam ser ligadas por ponte de cisteína. Você depende de espécies ativas de oxigênio. Tá? Então, por exemplo, modificações dependem na proteína depende de espécie ativa de oxigênio, formação ou quebra de fonte de ponte de sulfeto, oxigenação de resíduos e inserção de diferentes radicais e por aí vai. Então, você depende de espécie ativa de oxigênio para um bom funcionamento da célula. Você não pode ter muito, mas você também não pode ter pouco. O que é interessante é que se a gente olha para esse processo aqui, a gente tem duas explicações possíveis, tá? Esse dano oxidativo está aumentando porque a gente está gerando mais espécie ativa de oxigênio, então você gera mais espécie ativa de oxigênio e acaba danificando mais. Ou, por outro lado, você pode ter uma proteção menor contra o estresse oxidativo. E aí a produção de estresse oxidativo continua a mesma, a respiração mitocondrial continua a mesma, mas o dano oxidativo é maior porque você perde proteção. E parece que, na verdade, a gente perde proteção contra o estresse oxidativo. Mas a gente olha aqui o consumo diferentes células, diferentes idades, tá? E você olha o consumo de oxigênio ou a taxa respiratória, a gente não consegue ver diferença significativa, tá? Então, aqui o fetal, as fetais estão um pouco mais baixas, mas se você olha de 1 a 103 anos, de modo geral, você não tem diferença significativa na capacidade respiratória, o consumo de oxigênio ou a capacidade respiratória da mitocôndria. Tá? Então parece que não é um problema de produção de espécie ativa de oxigênio, isso não está aumentado necessariamente, nem diminuído, mas parece que é um problema de proteção contra o estresse oxidativo. Um outro ponto importante na idade cronológica, que eu falei no início para vocês, é que de modo geral mudanças no perfil do corpo, né? mudanças na fisiologia corporal do envelhecimento predispõe a gente a doenças metabólicas. Tá? Então a gente falou durante essa disciplina de obesidade, diabetes, por aí vai. Então nesse trabalho aqui, 2 grupos de idosos, tá? De 60 até 70 anos foram acompanhados durante 10 anos, tá? Homens e mulheres, para mudança na composição corporal. Tá? Então se vocês olharem, você não tem diferença no peso, tá? Eles mantiveram um peso relativamente constante durante esses 10 anos, mas se vocês olharem, você tem uma redução da massa magra, mesmo que pequena, e um aumento da massa gorda. Tá? Então, embora o peso seja mantido igual, você tem uma perda de músculo, que é esperado com o envelhecimento, uma perda de massa muscular e um aumento de massa gorda. Isso vai predispor, então, essas pessoas mais idosas a diabetes, por exemplo. Você vai ter uma redução de massa magra que consome mais glicose e um aumento de massa gorda
que pode causar então um acúmulo de lipídios em outros tecidos, induzindo resistência à insulina, por exemplo. Então o envelhecimento pode estar envolvido com uma predisposição a outras doenças metabólicas. Acho que talvez a coisa mais importante do envelhecimento seja essa relação entre longevidade e reprodução. Tá? Eu acho que isso é o mais crítico, é o que é mais central que a gente vê hoje na relação, ou tentar achar uma forma de mudar, evitar o envelhecimento. Tá? Para qualquer animal que você olhe, animal não, qualquer ser vivo, de levedura, passando por inseto até mamífero, você tem uma relação entre longevidade e reprodução. Tá? Sempre que você pega um modelo e coloca ele num ambiente desfavorável, tá? Então pode ser um ambiente estressante, de qualquer forma que seja estressante para aquele organismo, então você faz um estresse osmótico, você faz um estresse alimentar, você reduz a quantidade de comida que ele está comendo, tá? Você tem esse fenômeno aqui, uma redução na via de seleção de insulina, tá? Se o animal tiver algo parecido com insulina, e vários deles têm, redução da seleção de insulina, tá? E você tem uma mudança no perfil metabólico de um modo geral. Isso inclui aumento de resistência ao estresse, isso inclui estresse oxidativo, então, o que eu falei antes para vocês, então um aumento de resistência ao estresse oxidativo, um aumento da longevidade e uma redução da reprodução. Então, sempre que você tem um aumento de longevidade, você tem uma redução de reprodução. Essas duas coisas estão sempre juntas no caminho contrário, tá? Isso faz, então, no ambiente desfavorável, isso faz com que o bicho viva por mais tempo. E aí, qual é a ideia? Quando você tiver um ambiente favorável, você vai conseguir se reproduzir. Então, a ideia é você sobreviver àquele ambiente difícil de sobreviver, né? Aquele ambiente inóspito, com poucos recursos. Não adianta nada você se reproduzir e colocar seus filhotes ali, que você vai acabar tendo que disputar recursos com ele e vai morrer todo mundo. Então a ideia é, você se mantém vivo por mais tempo, mas sem se reproduzir. Quando o ambiente melhorar, você se reproduz. Tá? Isso acontece com C. elegans, que é um vermezinho, um nematóide. Ele tem uma fase de vida que é chamada Dauer. Tá? Então esse verme ele bota um ovo, tá? Nasce uma larvinha. Ele passa por 3 estágios de larva até virar o adulto e fechar o ciclo. Se você pega qualquer estágio de larva, tá? E você tira a comida dessa larvinha, ele vira o Dauer, tá? Que é uma forma de resistência, um tipo de hibernação. Então ele fica hibernando por muito tempo, meses, anos, e depois você coloca a comida de novo para ele, ele acorda daquela hibernação, pula qualquer estágio que ele estava, então ele estava em L1, por exemplo, larva 1, ele pula direto para adulto, ele não precisa passar para larva 2 e 3, coloca um monte de ovo e morre. Tá? Então, o moche bom, ele aumenta muito a longevidade, vive por muito tempo, muito mais tempo que ele viveria normalmente, de forma hibernando, mas não se reproduz. Esse é um exemplo talvez mais drástico disso. Isso você viu em vários modelos. Então, levedura, tá? Então, se você faz restrição calórica e levedura, diminui a quantidade de comida que ela está comendo, você tem um aumento da longevidade. Tá? No C. elegans, que eu falei para vocês, então, se você tira a comida, bloqueia a via de insulina, tem uma via de sinalização de diferentes proteínas que faz com que você tenha um aumento da longevidade. Em moscas, também, se você reduz a sinalização de insulina, faz restrição calórica, você aumenta a longevidade da mosca. E para camundongos também acontece. Então, se você bloqueia, você tem uma sinalização de IGF-1 ou de outras vias relacionadas à via de insulina, você também tem um aumento da longevidade. Então, um exemplo drástico, esse gene Cloto, tá? Esse paper saiu na Nature em 97. Quando você tem camundongos mutantes para esse gene, eles morrem rapidamente. Então, o camundongo normalmente vive 2 anos, tá? No laboratório. E esse aqui estava vivendo, na média, 50 dias, tá? Um pouco mais que isso. Então, rapidamente estava morrendo. O tempo de vida médio dele era bem mais curto. Esses camundongos eram menorzinhos, eles não conseguiam crescer, tá? Então eles morriam aqui por volta de 50 dias, mas mesmo assim, tanto macho quanto fêmeas não conseguiam crescer igual cresciam os camundongos normais, tá? Eles se movimentavam muito menos na caixa, até ter uma atividade horizontal e vertical, né? Andando na caixa em diferentes direções era menor. Não dá para ver muito bem aqui, mas aqui é um desenho da patinha, tá? A patinha surge distinta, como é que a passada do camundongo, você vê que a passada do camundongo aqui é diferente, isso aqui parece um camundongo idoso, tá? Então esse camundongo envelhecia muito mais rápido. Por outro lado, então, depois de um tempo,
eles fizeram um experimento contrário, eles superexpressaram esse gene. Tá? Então, quando você tirava, o camundongo envelhecia mais rápido. Quando você superexpressa, você coloca muito mais desse gene cloto no camundongo, o camundongo vive mais. Aqui o camundongo, o verde é o camundongo controle, e a rosa e azul são dois camundongos superexpressando o gene cloto. Independente de macho ou fêmea, você tem um aumento da longevidade desse camundongo. Você não tem mudança no peso, né? Então o camundongo vive mais. Mas você tem uma redução na quantidade, nas ninhadas que os camundongos têm. Tá? Então, enquanto o camundongo controle tem cerca de 50 filhotes em um ano, esse aqui tinha cerca de metade disso. Tá? Então, de novo, você tem um aumento da longevidade, mas uma redução da reprodução. Esse gene cloto está envolvido com diferentes processos de sinalização. Tá? Então, está envolvido, por exemplo, com crescimento, então, com crescimento de ossos longos, por isso os camundongos ficavam menorzinhos. Vários outros processos estão envolvidos, mas ele está envolvido, por exemplo, com regulação da via de insulina. Tá? Então, de novo, aquelas vias que eu falei para vocês lá em cima, via de insulina, esse gene cloto é um regulador dessa via. Então, quando você tem mudanças no perfil de expressão, então redução ou aumento da expressão do gene cloto, você tem mudança na sinalização de insulina ou IGF, e você tem uma mudança em longevidade e sobrevivência, longevidade e reprodução. Tá? Outros exemplos de genes que modulam a longevidade é a sirtuína. Tá? Então aqui é um exemplo, um paper com Drosophila, mosca da fruta. Se você faz superexpressão do gene da sirtuína, as moscas vivem muito mais tempo, são as linhas azuis, desculpa, a linha vermelha, tá? A linha azul é o controle. E se você faz restrição calórica na mosca, se você retira a comida na mosca, ela vive mais tempo. Tá? Então, se você olhar aqui, o controle é o azulzinho. Tá? Se você faz restrição calórica no camundongo, ele vive na mosca, ela vive um pouquinho mais de tempo. Se você superexpressa a sirtuína, ela vive mais tempo do que isso até. Tá? Você está vendo que a sirtuína é capaz de aumentar muito o tempo de vida na mosca. Ela está envolvida com um processo de controle de metabolismo energético e combate aos radicais livres. Como eu falei para vocês, então, qualquer tipo de estresse ambiental parece modificar em alguns modelos o tempo de vida. Então, a via de JNK é uma via de sinalização que, em séries, no vermezinho, detecta sinais ambientais de estresse, tá? Então você tem a ativação da via de JNK, isso bloqueia a via similar à insulina no camundongo, tá? E aí você tem então um aumento da resistência ao estresse e um aumento da longevidade. Isso vai fazer com que a ativação dessa via vai fazer com que o C. elegans entre naquele estágio de hibernação que eu falei para vocês antes, tá? E por último, uma última via que também está envolvida com envelhecimento é a via GMPK, que também faz parte levemente envolvida com as sirtuínas, tá? Aqui de novo com C. elegans, então se você se você bloqueia a via DAF2, que é a via de insulina, tá? O C. elegans vive mais tempo, então de novo se você bloqueia a insulina, ele vive mais. Mas se você deleta a MPK, que no C. elegans é chamado de AAK2, você tem uma redução da sobrevida. Se você faz as duas mutações juntos, então você continua com a redução da sobrevida. Isso mostra que a MPK está envolvida nessa via. Então você precisa de MPK para você ter uma melhora no tempo de vida do camundongo, do cérebro, desculpa de novo. Então, por exemplo, se você não tem a MPK, você não consegue transformar os C. elegans em Dauer. Tá? Então eles não conseguem fazer hibernação. Como é que isso funciona? Então o estresse alimentar, por exemplo, muda a quantidade de AMP e ATP. Então, se tem um aumento de AMP e uma redução de ATP nas células, isso ativa a MPK. A MPK, então, causa um aumento do tempo de vida. Tá? E a insulina, como eu tinha falado para você, então, bloqueio dos sinais de insulina fazem com que você tenha um aumento do tempo de vida também. Por que eu estou falando esse monte de via para vocês? Tá? São vias que a gente ainda parece, de alguma forma, estar envolvidos com envelhecimento, aumento do tempo de vida. E se a gente conseguir entender quais vias metabólicas ou quais vias de sinalização estão envolvidas com o processo de sinalização do envelhecimento,
a gente pode tentar encontrar fármacos que sejam capazes de modular isso e aumentar então o tempo de vida ou reduzir doenças envolvidas com o envelhecimento. Tá? Então por isso tem muita gente atrás de entender como que a gente consegue entender o quão velho a gente está, como a gente regula o quanto a gente vai viver, né, de sinalização que fazem isso. Se a gente conseguisse então farmacologicamente alterar isso, talvez a gente consiga aumentar o tempo de vida e aumentar a qualidade de vida das pessoas. Então é isso, pessoal. Isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, ficou aqui assistiu as semanas todas, ficou até o final. Espero que vocês tenham gostado da disciplina. Espero que tenha sido proveitoso, mesmo que a gente não tivesse um contato direto. Espero que a gente tenha conseguido atender o que vocês esperavam lá na primeira semana que eu perguntei o que vocês achavam, se vocês achavam que ia ser proveitoso ou não. Espero que quem veio aqui querendo fazer disciplina tenha gostado, tenha aproveitado. Espero que aqueles que tenham ouvido com recomendação não tenham se decepcionado. E espero que aqueles que vieram só para fazer os créditos, que tenham gostado da disciplina, tenham aproveitado de alguma forma. Tá? Então eu queria agradecer a todo mundo, espero que todos estejam bem. E lavem as mãos, tá bom? Até mais, a gente se encontra por aí.